E segundo a Associação Brasileira de Marketing Rural, apenas 13% das propriedades rurais brasileiras têm seguro agrícola, sendo para desenvolvimento de culturas ou relacionado a rebanho. Entretanto, em momentos como este que vemos relacionado ao estado do Rio Grande do Sul, onde a estiagem é extremamente forte e as perdas ainda maiores, praticamente se dobra o número de contratos de seguro rural. E esse foi o assunto de Sara Kirchhoff nessa entrevista com Everton Tedesco, especialista no assunto. Everton Todescato, gerente comercial aí de agronegócios. Nesses períodos que a gente tem, de uma estiagem longa, como no Rio Grande do Sul, foi vivido agora há alguns dias, sempre o assunto seguro rural ganha força, né, Everton? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara. A gente está passando nesse momento aí por uma situação bastante complicada no Rio Grande do Sul. A gente vem de dias aí sem chuva, onde a situação aí de estresse hídrico nas plantas acaba que a gente está com um número massivo de acionamentos de sinistro. No total, hoje, a gente tem 2.324 casos acionados, a grande maioria dentro do Rio Grande do Sul, principalmente da cultura da soja. E aí são nesses momentos extremos que a gente tem a real visão, sentimentos da necessidade do seguro para proteger principalmente as culturas que estão a campo e também dar força para o produtor seguir na atividade aí, porque os impactos econômicos são extremos. Everton, e nesse período que a gente está vivendo de coronavírus, uma pandemia de coronavírus no Brasil, com várias restrições aí de circulação, das pessoas poderem trabalhar, como é que vocês estão fazendo a questão da vistoria no campo, por exemplo? Veja, somado a essa situação de estresse hídrico, essa falta de chuva, que acometeu principalmente o estado do Rio Grande do Sul, também uma parte de Santa Catarina. Essa situação, somada ao coronavírus, aí, que é uma pandemia que está de forma geral em todo o planeta, nos fez tomar atitudes para que assim, a gente possa estar dando apoio ao produtor nesse momento crítico. E uma das ferramentas é a utilização da tecnologia como um suporte para que a gente acabe fazendo esse atendimento dos produtores, porque os produtores estão realizando a colheita nesse momento e essa colheita está sendo acompanhada por todos os recursos tecnológicos, imagens de satélite em tempo real, que a nossa companhia, por exemplo, está utilizando para que o produtor consiga fazer essa operação no campo. Certo, Everton. E a gente tem aí uma pesquisa em mãos, foi a última pesquisa feita pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, mostrando que 30% dos produtores rurais têm apólice de seguro para o automóvel, por exemplo, 29% seguro de vida e somente 13% possuem seguro para a lavoura ou para o seu rebanho. Esse número ainda está muito abaixo de outros países, aí, como por exemplo os Estados Unidos, que também é um grande produtor, né? Sim, os Estados Unidos acaba sendo uma referência global pela política agrícola que os Estados Unidos têm. A gente acaba comparando também com países da Europa tradicionais, como a Espanha, que tem já um programa de seguro mais avançado, com muitos anos. Embora esse número ainda é um número bastante pequeno a nível de Brasil, mas a gente vê que nos últimos anos o trabalho que está sendo feito através do Ministério da Agricultura, com a política agrícola, com a ministra, a gente tem avançado. Então, isso se deve principalmente ao fato de ter recurso disponível para que apoie o produtor a comprar as apólices de seguro através do programa de subvenção rural. Esse recurso maior, que está estimado nesse ano de 2020 para R$1 bilhão, com certeza a gente vai ter, esse percentual vai subir bastante. Evidentemente, quando você fala de R$1 bilhão, é bastante conveniente dizer que vai dobrar o número de produtores atendidos pelo programa e esse percentual vai dobrar rapidamente. Existe demanda, a exemplo do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul nesse momento, onde os produtores têm a percepção do risco, a seca está aí, a gente acaba de passar aí também por uma situação aqui no Paraná, onde atrasou o plantio do soja lá atrás,
que acaba chegando isso na cultura do milho safrinha, essa percepção existe por parte do produtor. E também, ultimamente, quase que um assunto obrigatório aí, não somente no Brasil, mas nos países de todo o mundo, falar das mudanças climáticas. Então, essa percepção do produtor do risco, ela está aí colocada. O que ocorre é que, com o maior apoio por parte dos governos, também não podemos esquecer das subvenções estaduais, caso de Paraná, São Paulo, inclusive São Paulo tem alguns municípios que têm o apoio municipal. Então, esse apoio que vem por parte governamental faz com que o custo do seguro fique mais acessível para o produtor, ele adquirir sua apólice de seguro. Agora, o futuro vai depender, evidentemente, de mais aporte financeiro para que esse subsídio consiga alcançar um número maior de produtores. Com certeza, o que está ocorrendo na prática é que a percepção do produtor pela necessidade de um produto de seguro agrícola, ele está aumentando dia a dia. Everton, e dentro do seguro agrícola, qual que é a modalidade mais procurada na Sancor hoje? Hoje aqui no Brasil, o principal produto é o produto que garante a produtividade, embora a gente já tenha aí dentro do mercado o produto renda, que também é um produto que vem crescendo ano a ano, além dos riscos nomeados, que como o próprio nome diz, você nomeia o risco que você quer se proteger, por exemplo, um granizo, geada, etc. Mas a grande massa de contratação hoje no Brasil de seguro são os seguros que garantem a produtividade. É um produto bastante simples do produtor entender, também essa é uma característica que também deve ser levada em conta, a simplicidade dos produtos. Não adianta você ter um produto que ele tem uma fórmula que o produtor não consegue decifrar como é que ele vai ser indenizado, como é que ele vai receber esse seguro e de que forma que vai se comportar o produto durante, por exemplo, um caso extremo como esse de seca que nós temos hoje no Rio Grande do Sul. Everton, eu acredito que outro desafio também que seja uma reclamação dos produtores, é que os seguros muitas vezes cobrem uma necessidade que ele não tem, que ele nunca vai ter, e isso acaba sendo embutido no valor também. Então, uma personalização acaba sendo algo importante, ainda mais tendo em vista as diferenças climáticas que a gente tem dentro do próprio país, né? Sara, se a gente volta num passado recente do Brasil, a gente basicamente tinha poucas companhias que ofereciam produtos de seguro agrícola, poucas companhias, e esses produtos eram produtos baseados numa experiência não muito longa. O que ocorre? Com maior apoio governamental, com maior aplicação de recursos por parte do governo, o número de produtores que aderem ao programa aumenta, e isso, a consequência disso foi o interesse maior de companhias por operarem dentro desse segmento. Quando você aumenta a concorrência, evidentemente que evoluem os produtos. Então hoje a gente está passando por um momento onde existe uma evolução dos produtos disponíveis ao produtor. E como você bem falou, não faz sentido, por exemplo, a um produtor de soja do Mato Grosso comprar uma proteção, por exemplo, para geada. Certo. Não faz sentido. Mas ainda hoje a gente acaba oferecendo dentro dos produtos, que são produtos que tem um formato já pré-definido, onde o produtor acaba não conseguindo sacar essa cobertura. Evidentemente que as companhias estão evoluindo seus processos e a oferta de produtos mais modernos está chegando aos produtores. Eu posso assegurar a você que nesses últimos 24 meses aí que passaram, a gente conseguiu dar um grande salto na oferta de produtos, na personalização dos produtos, porque nós temos um país que é de tamanho continental. Evidentemente, quando se tem um país desse tamanho, a gente precisa ficar atento às necessidades de cada região. Um produto que é vendido, por exemplo, lá no Pará, não pode ser o mesmo produto que é vendido dentro do Rio Grande do Sul, porque existem características climáticas, tipo de solo, totalmente diferente e também culturalmente. Então, a gente, como companhias de seguro, precisamos estar atento a essas características regionais que o Brasil nos coloca, inclusive de culturas extremamente diferentes. A gente sai, por exemplo, de uma cultura que tem no sul que é muito comum e chega, por exemplo, na Bahia, completamente diferente o tipo do risco, a cultura, evidentemente, essas características regionais que o Brasil tem. Exatamente. Muito obrigada, Everton, pela sua participação aqui conosco, viu? E um bom fim de semana aí para você. Muito obrigado, Sara. Com isso, a gente encerra por aqui e devolve o sinal para Campo Grande. É com vocês.